Você sabia que Will Smith cobrou 200 milhões de dólares após o tapa no Oscar? Mas a raiva de Jim Carrey vai muito além disso. Ele acumulou ressentimentos durante décadas e sempre se manteve como um comediante autêntico, mesmo enfrentando dificuldades, como dormir em uma Kombi com sua família no início da carreira. Depois, chegou a ganhar 20 milhões de dólares por filme, mas nunca deixou a elite de Hollywood mudar quem ele é. Hoje, você vai conhecer os 5 atores que Jim Carrey mais odeia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nada. Mark Wahlberg e o sistema de Hollywood. Em 2009, Jim Carrey vivia um momento delicado em sua vida pessoal e profissional. Ele estava em um relacionamento sério com Jenny McCarthy, atriz e ativista conhecida por sua posição contra algumas vacinas infantis. Jenny acreditava que certas vacinas poderiam contribuir para casos de autismo. E Jim, motivado pelo amor e pelo compromisso com a causa, decidiu se envolver de maneira ativa. Ele não buscava notoriedade, mas queria ajudar a financiar pesquisas sobre autismo e entender melhor a condição que afetava tantas famílias. Sua participação não passou despercebida em Hollywood, onde qualquer ação fora do roteiro oficial do sistema pode gerar reações imediatas. Mark Wahlberg, colega de indústria, fez um comentário que incendiou a relação de Jim com o círculo hollywoodiano. Durante uma entrevista, Wahlberg disse que celebridades deveriam se limitar a atuar, deixando de lado opiniões sobre temas complexos ou polêmicos. Para Jim, a ironia da situação era evidente. Wahlberg possuía um histórico de agressões e problemas legais, mas se sentia à vontade para cobrar comportamento de outros. Hollywood, como sistema, sempre funcionou de forma parecida. Permite que artistas apoiem causas, desde que sejam causas seguras, aquelas que não ameaçam o retorno financeiro dos estúdios ou a imagem de marcas associadas. Qualquer desvio do script poderia ser visto como ameaça à bilheteria e, consequentemente, à carreira do ator. Apesar da pressão e das críticas veladas, Jim Carrey não recuou. Ele continuou financiando pesquisas sobre autismo, muitas vezes de forma anônima, evitando que sua imagem fosse politicamente explorada ou mal interpretada. Para ele, a motivação era pura: ajudar famílias, promover conhecimento e contribuir com a ciência. Essa postura, porém, o colocou em confronto com regras não escritas do sistema de Hollywood. A indústria valoriza mais o lucro do que o impacto social ou ético de uma ação. Celebridades que ousam questionar ou atuar fora desses limites frequentemente se tornam alvo de críticas, fofocas e boicotes velados. O episódio com Wahlberg marcou Jim profundamente, pois revelou a hipocrisia interna de Hollywood. O mesmo sistema que permitia celebridades defenderem causas humanitárias exigia silêncio diante de assuntos controversos. Jim sentiu que, apesar de seu sucesso e talento, continuava preso a normas invisíveis, onde qualquer desvio podia resultar em isolamento ou perda de oportunidades. Ele aprendeu naquele período que Hollywood era uma máquina poderosa, mas também frágil, capaz de elogiar e destruir com a mesma intensidade. No fundo, Jim compreendeu que seu papel não era apenas sobreviver nesse ambiente, mas tentar mudar pequenos padrões. O respeito às causas que acreditava era mais importante do que agradar a todos. Ele entendeu que a coragem de apoiar algo maior poderia custar amizades, contratos e até popularidade, mas também representava integridade. Essa batalha silenciosa entre paixão e política de bastidores mostrava que o sistema de Hollywood, apesar de glamouroso, tinha regras rígidas que poucos ousavam questionar. Enquanto continuava sua vida e seu trabalho, Jim se preparava para lidar com novos desafios, ciente de que em Hollywood, a linha entre a admiração e o ódio podia ser extremamente tênue. A partir desse episódio, a relação de Jim com a indústria mudaria, e ele se tornaria mais seletivo sobre em quem confiar e quais lutas valiam a pena travar. A história de sua tensão com Wahlberg era apenas o início de um longo caminho de frustrações e confrontos silenciosos dentro do mundo das celebridades. 2. Shia LaBeouf e o roubo de criatividade. Shia LaBeouf entrou para a lista de inimigos de Jim Carrey de maneira inesperada e perturbadora. Conhecido no meio artístico como um diretor promissor da nova geração de Hollywood, Shia ganhou destaque por seu talento aparente, mas, para Jim, ele representava tudo o que havia de errado na indústria moderna: arrogância, obsessão por fama e ausência de limites éticos. O episódio que iniciou a inimizade envolveu acusações de plágio.
Jim descobriu que Shia havia lançado um curta-metragem extremamente similar a uma graphic novel de Daniel Clowes, respeitado artista, cujas obras eram referência em criatividade e originalidade. Para Jim, que sempre prezou pela autenticidade e pelo respeito à arte alheia, a situação foi chocante. Não parou por aí. O curta de Shia continha trechos diretamente retirados de textos de Bukowski e Benoit Turt, além de artigos e reflexões publicadas online por diversos escritores independentes. Era um roubo de criatividade em escala ampla, e Jim acompanhou tudo de perto, horrorizado com a facilidade com que Shia se apropriava do trabalho alheio sem remorso. A indignação de Jim não era apenas pessoal, mas também moral. Para ele, o respeito à arte e ao esforço intelectual de outros artistas era inegociável. O ápice do confronto aconteceu durante o Globo de Ouro de 2014. Jim, sempre dotado de ironia afiada, encontrou Shia e decidiu expor o comportamento do diretor publicamente. Sem ser agressivo, mas com uma precisão quase cirúrgica, Jim comentou sobre a importância da originalidade, fazendo referência direta aos trabalhos de Clowes e de outros autores, sem nunca nomear Shia, mas deixando claro a quem se referia. O público percebeu imediatamente e Shia ficou constrangido diante de colegas e da mídia. Após o episódio, Shia tentou justificar suas ações, alegando inspiração e coincidência. Mas o estrago já estava feito. Jim Carrey não apenas havia desmascarado o plágio, mas também mostrado que a arrogância e a busca pelo destaque a qualquer custo não seriam toleradas por ele. Sentindo-se pressionado, Shia acabou se retratando publicamente e se afastando do meio por algum tempo. Para Jim, a situação reforçava sua visão de Hollywood como um espaço em que a nova geração muitas vezes se deixava consumir pela vaidade e pelo desejo de fama rápida, negligenciando valores fundamentais como ética, respeito e criatividade genuína. A experiência com Shia LaBeouf deixou marcas profundas em Jim Carrey. Ele passou a encarar Hollywood com uma mistura de ceticismo e vigilância, observando atentamente a forma como novos talentos se comportavam diante da fama e das oportunidades. Cada gesto, cada obra, cada declaração pública poderia revelar muito sobre a integridade de um artista. Jim Carrey aprendeu que, além de interpretar personagens e criar entretenimento, era preciso proteger a própria identidade artística. A linha entre inspiração e plágio era tênue, e a luta pela honestidade criativa se tornava para ele tão importante quanto qualquer atuação na tela. 3. Jenny McCarthy e o amor transformado em arma. Em 2005, Jim Carrey começou um relacionamento com Jenny McCarthy, atriz e apresentadora conhecida por seu ativismo em campanhas contra algumas vacinas infantis. O vínculo se tornou ainda mais intenso devido à relação de Jenny com o seu filho, Evan, diagnosticado com autismo. Para Jim, que sempre foi sensível a causas sociais e motivado por empatia, a situação parecia perfeita para unir amor e propósito. Ele acreditava que poderia ajudar não apenas a família de Jenny, mas também outras famílias afetadas pelo autismo, contribuindo com visibilidade e recursos financeiros. Jim mergulhou de corpo e alma na causa. Participou de discursos públicos, promoveu debates, fez doações e apoiou campanhas que buscavam alternativas de tratamento e pesquisa sobre autismo. Para ele, era um trabalho de amor, mas, pouco a pouco, percebeu que estava sendo usado de forma estratégica. Jenny, consciente de sua influência e do alcance de Jim, usava a presença dele para fortalecer sua causa, muitas vezes manipulando a narrativa em torno de Evan para manter o foco da mídia e do público. O envolvimento intenso trouxe consequências negativas para Jim. Hollywood, tradicionalmente cautelosa com assuntos polêmicos, começou a se afastar. Amigos próximos se distanciaram, críticos e cientistas questionaram suas posições e a imprensa não hesitou em criticar seu engajamento público. Jim passou a sentir o peso do isolamento, percebendo que o amor e a boa intenção podiam se tornar armas quando inseridos em um ambiente tão político e calculista. Cada ação que ele tomava era observada e julgada, e a pressão emocional sobre ele crescia a cada dia. Enquanto tentava conciliar afeto e compromisso social, Jim também se via confrontado por dilemas éticos.
Ele admirava Jenny, mas questionava posições extremas que poderiam prejudicar a percepção pública da ciência e do próprio trabalho que realizava. A manipulação emocional, direta ou indireta, envolvendo Evan, aumentava sua frustração. Jim percebeu que, em algumas situações, o amor podia ser transformado em uma ferramenta de controle e que seu envolvimento, por mais sincero que fosse, estava sendo moldado para atender interesses alheios. O relacionamento terminou em 2010, após 5 anos de altos e baixos, com Jim refletindo profundamente sobre o que havia vivido. Ele questionava o equilíbrio entre o amor e a manipulação, o compromisso pessoal e o impacto social de suas ações. A experiência serviu como aprendizado sobre limites, sobre como se doar sem perder a própria voz e sobre a complexidade de misturar vida pessoal com causas públicas. Apesar da dor e das críticas, Jim não perdeu sua sensibilidade nem a vontade de lutar por aquilo que acreditava. Ele aprendeu que é possível amar intensamente e, ao mesmo tempo, precisar se afastar quando as circunstâncias se tornam tóxicas ou manipuladoras. Essa história com Jenny McCarthy mostrou que, mesmo em ambientes de glamour e sucesso, questões de amor, ética e influência podem se misturar de maneiras surpreendentemente complicadas. Jim saiu mais consciente de seus limites e mais atento às verdadeiras intenções das pessoas ao seu redor, preparando-se para enfrentar novos desafios com cautela e determinação. 4. Tommy Lee Jones e o desprezo elitista. Em 1994, Jim Carrey vivia um dos momentos mais brilhantes de sua carreira. Após sucessos estrondosos com Ace Ventura, O Máscara e Debbie Lloyd, ele se consolidava como um dos maiores nomes da comédia mundial. Mas nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo. Durante as filmagens de Batman Eternamente, a relação com Tommy Lee Jones se tornou um verdadeiro teste de paciência e autoestima. Jones, um ator consagrado no drama e com uma postura elitista, desprezava Jim, questionando sua dedicação e profissionalismo de forma direta. As tensões se manifestaram em momentos de humilhação pública e privada. Jim, conhecido por sua energia e improvisação, frequentemente chocava-se com a visão rígida de Jones sobre a atuação. Para Tommy Lee, a comédia era um gênero inferior, destinado apenas a entretenimento sem valor artístico, enquanto o drama representava a verdadeira medida de talento. Cada gesto, cada improviso de Jimmy parecia confirmar, aos olhos de Jones, sua suposta falta de seriedade. O diretor Joel Schumacher e outros membros da equipe perceberam a injustiça. Reconheceram que a genialidade cômica de Jim exigia coragem e técnica, mesmo que não se encaixasse nos padrões clássicos de Hollywood. Entretanto, Jones manteve sua postura elitista, tornando a convivência desgastante. Jim percebeu que, além do talento, era necessário lidar com preconceitos enraizados na indústria, onde a alegria e a leveza muitas vezes eram subestimadas ou ridicularizadas. Para Jim, essa experiência trouxe aprendizados valiosos. Ele entendeu que Hollywood podia ser cruel não apenas com os iniciantes, mas também com artistas estabelecidos, especialmente aqueles que desafiavam convenções. O desprezo explícito de Jones mostrou que a indústria tende a valorizar drama e seriedade como sinônimos de valor artístico, enquanto a comédia, mesmo brilhante, ainda luta por reconhecimento. Além do impacto profissional, a convivência com Tommy Lee Jones afetou emocionalmente Jim. Ele precisou desenvolver estratégias de resistência, mantendo sua autoconfiança e continuando a explorar sua criatividade, mesmo diante de olhares críticos. Essa fase consolidou sua percepção de que talento não é suficiente. É preciso coragem para sustentar sua arte em um ambiente que muitas vezes não reconhece ou respeita a singularidade do artista. O episódio reforçou a visão de Jim sobre a hierarquia de Hollywood e sobre como o preconceito entre gêneros pode ser prejudicial. A experiência serviu como alerta. Nem sempre o sucesso garante respeito, e é necessário se manter firme, mesmo quando os pares mais consagrados não compreendem seu valor. Jim aprendeu a separar críticas construtivas de atitudes tóxicas, priorizando sua integridade e autenticidade. Enquanto continuava a carreira, Jim guardava a lembrança de Tommy Lee Jones como exemplo de elitismo prejudicial,
mas também como motivação para mostrar que a comédia podia ter impacto, relevância e beleza artística. Essa lição marcaria sua forma de encarar novos projetos e relacionamentos profissionais, fortalecendo-o para enfrentar tanto a crítica quanto a celebração em igual medida. 5. Will Smith e o tapa no Oscar. No dia 27 de março de 2022, o mundo assistiu a um dos momentos mais polêmicos da história recente do Oscar. Durante a cerimônia, Chris Rock fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith e Will Smith reagiu de forma inesperada. Subiu ao palco e deu um tapa no comediante. Enquanto grande parte do público aplaudia ou se mantinha em silêncio constrangido, Jim Carrey assistia à cena com uma mistura de choque e indignação. Para ele, aquele episódio não era apenas sobre Will ou Chris, mas sobre a cultura de impunidade que permeia Hollywood. Jim criticou abertamente a proteção que a indústria oferece aos poderosos. Ele sentia que a violência não deveria ser tolerada, independentemente do prestígio ou da fama de quem a praticasse. Para Jim, o tapa simbolizava muito mais do que um gesto isolado. Era reflexo de como celebridades podem escapar de consequências sérias enquanto o sistema as protege. Ele argumentava que ética e integridade não deveriam ser flexíveis nem negociáveis, e que a ausência de responsabilização compromete a credibilidade de toda a indústria. O episódio reacendeu em Jim memórias de outras situações em que sentiu repulsa pelo funcionamento interno de Hollywood. Ele viu paralelos entre a indulgência com Will Smith e os privilégios concedidos a atores que agem de maneira questionável, mas que permanecem intocáveis por causa de seu status. Para ele, a justiça deveria ser imparcial, aplicável a todos, e não adaptada ao poder ou à fama de um indivíduo. Além da indignação com a impunidade, Jim enfrentou críticas de diversos setores. Alguns críticos tentaram desenterrar momentos passados de sua carreira, buscando questionar sua autoridade moral, ou desacreditar suas opiniões. Entretanto, Jim permaneceu firme em seu posicionamento. Ele sabia que a integridade não depende da aprovação de outros, mas da coerência entre valores pessoais e ações. A reação de Jim foi um alerta sobre a necessidade de coragem para se posicionar contra injustiças, mesmo quando isso contraria o consenso ou ameaça a popularidade. A situação com Will Smith também reforçou uma visão que Jim Carrey cultivava há décadas. Hollywood muitas vezes celebra a violência e o drama enquanto ignora princípios básicos de respeito e ética. Para ele, ser verdadeiro consigo mesmo e agir de acordo com convicções pessoais é mais importante do que manter boas relações com o sistema. O episódio serviu como lembrança de que, mesmo diante de aplausos e reconhecimento público, algumas escolhas exigem coragem e independência de pensamento. Enquanto o mundo comentava o incidente por dias, Jim refletia sobre a responsabilidade individual e coletiva. Ele entendia que o caminho da integridade pode ser solitário, mas que manter-se fiel aos próprios princípios é essencial para preservar a dignidade pessoal. A experiência reforçou em Jim a convicção de que fama e prestígio nunca deveriam justificar atos de violência ou desrespeito, e que a verdadeira grandeza de um artista está tanto em seu talento quanto em sua postura ética diante do mundo. A trajetória de Jim Carrey diante de seus 5 inimigos revela mais do que simples conflitos. Mostra a resiliência de um artista comprometido com seus princípios. Ele enfrentou elitismo com Tommy Lee Jones, violência com Will Smith, roubo de criatividade com Shia LaBeouf, manipulação com Jenny McCarthy e a hipocrisia do sistema de Hollywood com Mark Wahlberg. Cada confronto deixou marcas, mas também lições valiosas sobre integridade, coragem e autenticidade. Desde os primeiros dias, em bares canadenses onde imitava personalidades para sobreviver, até se tornar uma estrela internacional, Jim aprendeu que talento sozinho não garante respeito nem estabilidade. A vida em Hollywood exige escolhas constantes, adaptar-se às regras invisíveis ou manter-se fiel a valores pessoais. Para Jim, a resposta sempre foi a segunda. Ele entendeu que a fama não vale a alma e que a autenticidade, ainda que custosa, é a base de qualquer carreira duradoura e significativa. Hoje, Jim Carrey opta por uma vida mais introspectiva.
Afastado dos holofotes, dedica-se à pintura, à escrita e à reflexão pessoal. Suas obras revelam um olhar crítico e sensível sobre o mundo, mostrando que a criatividade pode florescer longe da pressão da indústria. Ele compartilha suas ideias com o público de forma autêntica, sem buscar aprovação ou seguir tendências. Essa escolha demonstra maturidade e coragem, consolidando sua imagem como alguém que valoriza a substância acima do espetáculo. A filosofia pessoal de Jim se tornou clara. Coragem é agir de acordo com o próprio coração, mesmo que isso provoque desconforto ou rejeição. Ele aprendeu a identificar falsidade, a reconhecer armadilhas do sistema e a proteger sua integridade emocional e artística. A experiência com os 5 inimigos moldou não só seu caráter, mas também sua visão sobre Hollywood e sobre a vida. A história de Jim Carrey mostra que a sobrevivência em um ambiente competitivo não depende apenas de talento ou sorte. Depende da capacidade de resistir a pressões, enfrentar injustiças e manter princípios firmes. Ele se tornou exemplo de como é possível conciliar sucesso com autenticidade, e de que, mesmo diante de adversidades, é possível escolher o caminho que respeite a si mesmo. A lição final de Jim é clara. O valor de um artista não está apenas nas performances que entrega, mas na integridade que mantém, na coragem de se posicionar e na liberdade de criar sem concessões. Hollywood pode premiar, julgar e punir, mas ninguém pode tirar a dignidade de quem age com ética e verdade. A jornada de Jim Carrey continua, marcada por escolhas conscientes e pela busca constante de significado, longe das armadilhas do glamour superficial. E esses foram os 5 atores que Jim Carrey mais odeia. Agora quero saber sua opinião. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e não esqueça de ativar o sino de notificações para receber mais vídeos como este.